Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Leilson Monteiro. Aqui é o canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Hoje, domingo 3 de outubro de 2021, está no ar mais um podcast Espiritismo Presente. O Grupo Espírita Gabriel Delany está localizado na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Ali na Rua das Borracharias, 24 horas, paralela à Avenida Rui Barbosa e próximo à agência do INSS aqui da nossa cidade. As nossas reuniões públicas acontecem todas as quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @GEGADESPÍRITA. De forma intercalada, apresentaremos temas já explanados em outras edições. Hoje vamos reapresentar o nosso primeiro podcast com o tema O que é o Espiritismo? Quem esteve presente conosco foi o trabalhador da casa, Robson Santos. Bom dia, Robson. Agora é com você. Olá, seja bem-vindo a este podcast. Eu me chamo Robson Santos, eu participo do Grupo Espírita Gabriel Delany, conhecido como GEGAD, e é uma grande alegria poder participar deste programa, apresentando os pontos principais do Espiritismo nessa sequência de podcasts que nós teremos. Começamos hoje com o tópico O que é o Espiritismo? Então, nós trazemos inicialmente a fala do próprio Senhor Allan Kardec, quando afirma no pequeno livro que foi publicado 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, chamado O que é o Espiritismo. Neste opúsculo, O que é o Espiritismo, logo no início, no preâmbulo, o senhor Allan Kardec vai falar e definir o Espiritismo assim. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, e os espíritos, os desencarnados. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam, que decorrem destas mesmas relações. Então, com essa primaz definição, nós podemos perceber o Espiritismo como uma ciência com caráter espiritualista e como uma filosofia de fundamentação evidentemente espiritualista. Decorrem dessas duas aberturas, desses dois ambientes e dimensões de conhecimento, uma perspectiva religiosa ou de religiosidade. Optamos pelo termo religiosidade no sentido de espiritualidade e não no sentido da religião tradicional. Então, como ele fala aqui, nesse preâmbulo de o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia que compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Desse modo, fica muito claro que o Espiritismo ele se apresenta como uma filosofia. Logicamente que, ao chegar aqui no Brasil, isso no final do século XIX, o Espiritismo ele é acolhido por remanescentes do catolicismo, principalmente, que encontram justamente no Espiritismo, na sua explicação dos evangelhos, na sua perspectiva de espiritualidade, respostas que não encontravam em suas religiões. E então, naturalmente, a gente percebe um sincretismo religioso aqui no Brasil com o Espiritismo. Ele entra aqui no Brasil pelas perspectivas religiosas.
Então ele é acolhido muito pelos ex-católicos, alguns ex-protestantes. E também nós vamos encontrar pessoas que não tinham afinidade nenhuma com a religiosidade, mas vão encontrar no Espiritismo, por seu caráter positivista, uma perspectiva que atende às suas necessidades. Assim nós vamos ver aqui no Brasil, historicamente, no final do século XIX, o Espiritismo chegando na Bahia, principalmente pelo Eco do Além-Túmulo, que era uma revista espírita, fazia publicação das informações que vinham a Além-Mar, no caso da França, do senhor Allan Kardec, do movimento espírita francês, e nós vamos observar que o espiritismo aqui vai ser acolhido justamente por essas vertentes. Aqueles que tinham uma tendência religiosa, profundamente religiosa, e vai encontrar esse apanágio, esse reconforto e essas respostas da religiosidade nas informações que o Espiritismo propunha, e nós vamos encontrar principalmente entre aqueles mais voltados para uma ciência, justamente no Espiritismo, essa abordagem mais científica. O século XIX foi muito produtivo, prolífico em uma ciência espírita, com William Crookes, com a metafísica de Charles Richer, com Aksakov na Rússia, com Ernesto Bolzano na Itália. Nós vamos encontrar vários pesquisadores em várias partes do mundo, como Frederick Zollner na Alemanha, dentre outros, César de Lombroso, todos eles eminentes pesquisadores e que dedicavam-se ao estudo do Espiritismo como ciência. Então nós vamos encontrar no Brasil, no final do século XIX, os dois grupos recebendo essas informações do Espiritismo. Então aqui no Brasil, ao longo do tempo, o Espiritismo então ele vai sendo apreciado, ele vai sendo apresentado e desenvolvido como um movimento espírita numa feição religiosa. Tanto que, se nós formos ver no censo, nós vamos identificar o Espiritismo como uma das opções religiosas. Porque o Espiritismo fala de Deus, porque o Espiritismo fala de imortalidade do ser, porque o Espiritismo fala da alma, porque o Espiritismo fala de justiça divina. Então todos esses elementos convergem para os discursos reinantes nas religiões. Então, comumente o Espiritismo ele é entendido, e aqui no Brasil principalmente, ele vai ser absolvido com essa feição de religiosidade ou de uma religião. No entanto, em suas bases mais legítimas, o Espiritismo é apresentado como uma ciência, fortemente influenciado por aquele caráter positivista do século XIX, e por uma filosofia que tem essa perspectiva de espiritualidade, essa perspectiva de uma consciência divina. Decorrente desses dois campos de conhecimento é que nós vamos identificar assim o Espiritismo como esse apelo que vai demandar, que vai propor uma ética moral comportamental. Daí essa proximidade com a religião, que nós preferimos falar religiosidade. E ainda, para finalizar esse primeiro momento, nós temos uma síntese do que o Sr. Allan Kardec diz nesse mesmo preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, assim, nós percebemos o Espiritismo como uma ciência e como uma filosofia. Em suas matrizes, em suas bases, o Espiritismo assim o é. A religiosidade, o comportamento ético-moral que é proposto por essas duas áreas de conhecimento é que se identifica com um aspecto de religiosidade. O Espiritismo vai nascer como uma filosofia, como um movimento de pensamento, de cultura na França no século XIX, principalmente em 1857, em 18 de abril, com a publicação do Livro dos Espíritos com o senhor Allan Kardec.
e esse nascimento histórico nós vamos ver em outros momentos deste mesmo podcast. Então aqui nós ficamos, desejamos boas-vindas e que você possa continuar nos ouvindo, acompanhando, porque traremos uma sequência de assuntos, de temáticas basilares sobre o que é o Espiritismo neste primeiro momento. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, conforme você esteja nos ouvindo neste momento. Agradecemos a Robson pela colaboração e explicamos mais uma vez que sempre estaremos trazendo, reprisando temas que já foram debatidos, que já foram explanados no nosso podcast, para que assim possamos divulgar de forma mais ampla, de forma mais aberta e estrutural a doutrina espírita. Voltaremos no próximo domingo com mais um Espiritismo Presente. Lembrando que às 18 horas teremos o Evangelho no Lar, ao vivo. Você pode participar através do link disponibilizado nas nossas redes, YouTube, Facebook e Instagram, @GKDEspírita, das 18 às 18h30. Quartas e sextas, nossas palestras públicas presenciais, das 20 às 21 horas. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. Voltaremos no próximo domingo. Até lá.